acho que estamos ao vivo. Ok. Gente, minha primeira live. Nunca fiz live, então primeira vez. Tô testando aqui a ferramenta e aproveitando para compartilhar algumas dicas super legais sobre como a gente consegue aumentar as nossas chances quando a gente está fazendo um estágio ali, aquela chance de ser efetivado. Ai, que fofa você tá aqui. Muito bom, obrigada. A ideia aqui é não fazer uma live muito grande, é realmente fazer uma live informativa, que ninguém perca tempo, que todo mundo consiga aproveitar. Vou dar só mais um minutinho e aí eu já vou começar, porque eu não quero que ela fique muito extensa. Deixa eu pegar aqui. Oi, Diego. Raul entrou também. Ei, Marcão, obrigada por estar aqui. Muito bom. Gente, eu vou começar então. E aí, conforme as pessoas forem entrando, depois eu vou salvar essa live pra gente ter o conteúdo gravado para quem quiser assistir. Aí vocês compartilham com todo mundo. A ideia aqui, então, é falar um pouquinho sobre dicas de como aumentar a chance de você ser efetivado depois de um estágio, né? O jovem normalmente entra, ele tá super empolgado e aí, na verdade, ele passou por um processo super extenso. Então, vamos lá. Ele chega, ele se inscreve para participar, ele pesquisa quais processos seletivos de estágio estão abertos. Normalmente são processos grandes, de grandes empresas, com muitos candidatos por vaga, com poucas vagas disponíveis. Aí ele vai, monta o currículo dele, faz a inscrição, fica na ansiedade para ver se ele vai ser aprovado ou não na primeira triagem de currículos. Aí ele é aprovado, beleza. Aí começa o processo efetivamente, né? Já passou da primeira etapa, a triagem de currículos, primeira barreira superada. Aí ele vai, recebe uma prova online, normalmente de lógica ou de português, faz algum teste técnico ali. Fica naquela expectativa de novo se passou no teste, se não passou no teste. Pronto, conseguiu passar no teste. Aí vem a primeira grande etapa no coletivo. Hoje eu ia falar no presencial, mas hoje em dia, com a pandemia, não tem mais no presencial. Então vem essa primeira etapa de dinâmica, onde ele tem que interagir com outras pessoas. No caso, provavelmente no ambiente online, que ainda é um pouco mais difícil, e fazer a dinâmica de grupo. Participar, trazer uma solução para alguma problemática. E aí, conseguir passar dessa etapa também. Então, mais uma fase ali, mais uma barreira superada. Beleza, passei na dinâmica, tô quase dentro. Não, ainda é chamado para entrevista individual. Passa pela entrevista, um monte de pergunta do recrutador, um monte de pergunta do RH. Sobre ele, sobre as experiências, sobre as competências que ele tem. Ele se prepara, faz aquela batelada, entrevista, beleza. Aí sim ele consegue passar, ser um dos finalistas e preencher aquela vaga de estágio e entrar para a empresa tão sonhada, participar do programa de estágio tão sonhado. Então, é um processo árduo, é um processo que exige muita paciência, muito estudo, muita preparação, um pouquinho de sorte, né? E aí, beleza, entrou. E aí, você tem normalmente o programa de estágio dura 2 anos, né? Ele participa, dependendo da empresa onde ele entrar, ele tem algum tipo de desenvolvimento, participa de um programa de desenvolvimento e depois de 2 anos ele tem a chance de ser efetivado ou não. E aí que tá o pulo do gato, né? Porque muitas empresas efetivam os seus talentos que eles vão descobrindo ao longo do processo, porque eles vão desenvolvendo esse jovem, mas tem empresa que chega no final e ou não tem a verba, ou não tem uma posição para aquele estagiário, ou alguma outra questão ali que faça com que o estagiário não seja efetivado. Então, para tentar aumentar essas chances de efetivação, eu vou compartilhar aqui algumas diquinhas. Então, vamos lá. Para você conseguir aumentar suas chances. Primeiro,
esteja aberto a aprender. Esse é fundamental. A partir do momento em que você entrou numa empresa como estagiário, você tá ali com um livro em branco para você começar a preencher. E aí você vai construir a sua história dentro da empresa. Então esse é um momento em que você tem que conhecer o máximo de gente possível e tentar absorver o máximo de informação possível sobre a empresa, sobre a área, sobre as atividades. Então é muito importante estar aberto para aprender, tá? Esse é o momento maior de aprendizagem de vocês. É o aprendizado on the job, que a gente fala, que é o aprendizado no dia a dia do trabalho. Vocês vão aprender sobre processos, vão aprender sobre a área, vão aprender sobre conceitos, sobre boas práticas, até questões culturais da empresa vocês vão aprender. Então é um momento assim, quanto mais vocês absorverem, melhor, vocês já vão acumulando bagagem para a carreira de vocês. Depois, demonstre interesse. É muito importante você se mostrar interessado. Não adianta você ser um estagiário numa super empresa, numa multinacional, e você não demonstrar que você tá ali disponível para trabalhar, que você quer aprender, que você quer continuar se desenvolvendo ali, que você quer aquela vaga depois efetiva, continuar naquela empresa, né? Então, demonstre interesse. Além disso, saiba, mesmo se algum processo não seja o core do seu trabalho, então vamos supor, eu sou um estagiário de marketing e aí eu aprendi alguma coisa da área de finanças porque eu tive um contato com cara de finanças e tal. É importante? É muito importante. Isso já te ajuda a se destacar, porque você não pode só saber de marketing. Você precisa aprender e ir acumulando coisas de áreas correlatas. Isso já começa a te destacar ali dentro da área, dentro do grupo, né, e como profissional. Então, demonstre interesse e também comece a absorver coisas que estão além das suas atividades core, das suas atividades básicas. Legal, então estar aberto para aprender e essas coisas que a gente acabou de comentar são fundamentais. Outro ponto importante que a gente vai detalhar, perguntar. Exato. Vocês estão num momento, os estagiários estão num momento em que eles não têm experiência ou se tem pouca experiência, é o primeiro, o segundo estágio. Então perguntar é fundamental. Não adianta sair fazendo sem saber. É legal mostrar que você é curioso primeiro. Então, demonstre essa curiosidade, pergunte quando você está do lado de alguém e realmente não entendeu, não fique acanhado de perguntar. Você está ali para isso, você está ali para aprender. O estágio, ele por si só, ele já tem essa premissa de alguém que não tem experiência, que vai ser colocado à prova e que vai aprender durante o seu dia a dia. Então, pergunte, seja curioso. Além disso, busque informações. Então, se você não sabe alguma coisa, provavelmente os sistemas internos da empresa, a intranet da empresa, as áreas de RH da empresa, a empresa deve ter muita informação disponível. Deve ter um lugar para você buscar as políticas da empresa, deve ter um local para você entender mais da cultura da empresa. Então, busque informações, não só sobre a sua área, mas também de como as coisas funcionam dentro da companhia, como que é a cultura, qual é a estratégia, quais são as metas de curto, médio e longo prazo da empresa, a estratégia da empresa, o que ela pretende para os próximos anos. Você sabe qual é a missão, visão e valores, porque provavelmente isso foi estudado para participar do processo seletivo. Mas agora é hora de... meu vídeo tinha sido pausado, acho que agora voltou. Acho que foi a parte de informações. Além disso, mostrar que você não sabe alguma coisa não é um problema. Então, deixe isso claro, claro para você mesmo, tá? Não tô falando para os gestores nem nada. Tenha isso claro, porque normalmente a gente fica com um pé atrás de ficar perguntando. Então, saiba que não é um problema você não saber. O problema é, se te passam alguma coisa, você fica com uma dúvida, você deixa essa dúvida passar e aí depois você faz as coisas de uma maneira incorreta ou você comete algum errinho lá pra frente, dá alguma mancada porque você não perguntou. Então é importante você saber que não tem problema, você tá ali exatamente para isso, para aprender, para perguntar. E se você não sabe qualquer coisa, pergunta, não pula nada, gente. Esse é o momento de vocês só acumularem dentro da caixinha de vocês de experiências.
Outra coisa que é importante que pode te destacar ali nesse momento de fim de processo de estágio, para ver se você consegue aumentar as suas chances de efetivação. Comportamento no ambiente de trabalho. Tem algumas coisas que são fundamentais que podem aumentar as suas chances ou, se não forem bem feitas, podem diminuir muito a sua chance de efetivação. Primeiro, vestimenta. Você precisa saber qual é o dress code, qual é o código de vestimenta da empresa. É fundamental. Não adianta você, mesmo no home office, tá? Isso vale para estágios presenciais, trabalhos à distância. Não adianta você estar numa empresa que é uma empresa de advocacia super formal, uma consultoria super formal, vestindo uma camiseta. Isso pode pegar mal. Ou então você está numa empresa que tem uma cultura super aberta, que permite que você use camiseta, roupa esportiva, até um moletom, por exemplo, e você está lá todo formal, destoa dos outros. Então entenda qual é o dress code, qual é o código de vestimenta da empresa e se adeque a ele o quanto antes. O ideal é desde o comecinho do estágio, você reparar nos seus colegas, reparar durante as reuniões, perguntar para o seu gestor ou perguntar para o RH, não tem problema nenhum. Assim você já entra no dia a dia da empresa e já se adequa a um dos pontos da cultura da empresa. Então, vestimenta é importante. Outra coisa, pontualidade. Pontualidade para entrar no trabalho, para fazer as suas pausas de almoço, para participar de reuniões, esteja sempre pontualmente nos seus compromissos, tá? Isso é muito importante. Atrasar 5 minutos? Pode? Não é legal. É legal que você esteja sempre pontualmente nos seus compromissos, né? Esteja lá no horário marcado. Se puder, tem uma reunião no Zoom marcado para o meio-dia. Meio-dia você tem que estar dentro da reunião. Tenta entrar 1 minutinho antes, nem que você fique esperando um pouquinho. Não entra 12:05, não entra 12:10. Isso começa a criar uma imagem que pode te prejudicar lá no futuro. Então, vestimenta, pontualidade. Outra coisa, cuidado com comentários. Tanto quando a gente vai no escritório e fica lá tomando um cafezinho com um colega ou na hora do almoço conversando sobre o trabalho. Cuidado com fofoca, com comentários maldosos. Isso tudo, por mais que talvez o seu gestor não veja, isso de alguma forma cria uma imagem sua que não é profissional perante colegas, perante outros times. Então, muito cuidado. E se você não está indo para o escritório por conta da pandemia, está fazendo home office, você provavelmente conversa com colegas através de chats internos, Skype ou as ferramentas internas da empresa. Isso também você precisa ter muito cuidado com o que você escreve ali, porque isso pode também te prejudicar. Tudo isso cria uma imagem profissional sua. Então, quanto mais correto, ético, assertivo você for, maior a sua chance de trazer uma boa imagem profissional e aí sim ser efetivado no final. E a outra coisa, aproveitando essa coisa do diálogo via redes sociais internas, vamos falar das redes sociais externas. Muito cuidado com o uso de redes sociais durante o trabalho. Tem algumas áreas que acabam usando as redes sociais como ferramenta de trabalho. Então, o marketing para fazer pesquisa, o RH para usa o LinkedIn, por exemplo, para fazer busca de profissionais. Mas tem um motivo, tem um porquê ali deles estarem. É por uma questão de trabalho. Não fique no Instagram o dia inteiro enquanto você está numa reunião, por exemplo, ou entrando no Facebook pelo computador da empresa, ou olhando o TikTok, enfim. Evite usar as redes sociais durante o período de trabalho e principalmente usando as ferramentas da empresa, tá? As ferramentas da empresa, elas estão ali para trabalho. Muito cuidado com isso, porque isso também pode te prejudicar. Você, durante o trabalho, fazer uns stories ou postar no TikTok um vídeo, a pessoa fala, ué, a pessoa não tá trabalhando, né? Então, é muito importante vocês terem isso em mente. Então, comportamento no ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. Outra coisa que é importante, vocês se dedicarem ao trabalho. Dedicação ao trabalho é fundamental. Então, durante o seu período de trabalho, faz esse tempo valer, né? Então, busque as informações que eu falei, faça as perguntas, se organiza, trabalhe, não finja que está trabalhando. Se de repente
você tá ocioso, vamos supor, ai, terminei tudo. Vai no seu gestor, pergunta o que mais você pode fazer para ajudar, fala com um colega, ou então, não simplesmente termina e aí acabou. Ai, acabei mais cedo. Não, você tem um horário de trabalho para cumprir nas empresas. Normalmente o estágio é de 6 horas. Então você tem que cumprir essas 6 horas. Quanto mais produtivo você for nessas 6 horas, melhor. E se você puder aproveitar o tempo que você tiver, se você conseguir terminar tudo, dificilmente você vai, porque trabalho é o que não falta. Mas se de repente você terminou todas as suas atividades, adianta as atividades do dia seguinte, ou então aproveita esse tempo que você tem para explorar alguma coisa no site da empresa, ou na intranet da empresa, ou fazer um treinamento que tem lá na universidade corporativa da empresa. Isso tudo vai agregando para você. Se você fica ocioso sem fazer nada, você pode prejudicar a sua imagem, tá? Outra coisa, organize-se com relação a prazos e tarefas. A gente normalmente tem uma lista lá, a gente acaba fazendo várias coisas meio que ao mesmo tempo e você pode acabar se perdendo nesse meio. Então, se organiza, faz uma listinha, coloca numa agenda, aí cada um tem a sua metodologia de se organizar, mas é legal você saber o que é prioritário dentro das coisas que você tem para fazer e quais são os prazos de entrega. Assim você vai balizando o seu dia a dia, fazendo o trabalho da melhor maneira possível, tá? Então, muito cuidado. Entregar fora do prazo é legal se de repente, veio uma coisa a mais, ou então eu tô com muita. Vou dar um outro cenário. Tô com muita coisa para fazer, não sei o que é mais importante. Chega no seu gestor e fala, eu tenho essa e essa atividades. O que é prioritário? Aí ele vai te orientar e assim você consegue se organizar. Ou então, de repente, acumulou muita coisa e eu vou estourar num prazo. Avisa com antecedência o gestor, tá? É importante isso, porque isso pode prejudicar muito a sua imagem e pode, de repente, o gestor pode não te passar mais atividades que são importantes para o seu desenvolvimento, por exemplo, tá? E aí eu já vou entrar numa outra seara que é muito parecida com essa, que é a proatividade. Né? Então, como eu disse para vocês, trabalharem no momento em que vocês estão trabalhando, sejam proativos também. Então, coloque-se à disposição para ajudar. Se você teve esse tempinho livre, fui muito produtivo, terminei tudo que eu tinha para fazer no dia e tenho um tempinho livre. Não vou fazer um treinamento, vou ver se eu posso ajudar alguém, vou ver se eu consigo entrar num projeto novo, vou me colocar à disposição do time, não necessariamente do gestor, mas de um colega para ajudar em alguma coisa. Abraça outros projetos, isso é muito legal, mostra que você está disposto, está disponível para trabalhar, para aprender, para se desenvolver mais e para ajudar a equipe como um todo, tá? E aí, falando em equipe, eu queria falar sobre relacionamento interpessoal. Isso é muito uma das que a gente fala habilidades comportamentais, né? Mais relevantes no ambiente de trabalho em termos de bom relacionamento. Você precisa criar um bom relacionamento com a sua equipe, porque é com ela que você vai trabalhar todos os dias. É nela que você vai pedir ajuda, é nela que você vai ter um suporte, é com ela que você vai se interagir mais. Então, converse com as pessoas, pergunte coisas que você não sabe para essas pessoas. Almoce com eles caso você vá para o escritório. Não almoça sozinho, almoça com seu time para bater um papo, para conhecê-los melhor. Ou então, não, eu estou em home office. Troca mensagem com eles através da rede social interna, do chat interno que vocês têm, ou do Skype corporativo, da ferramenta que vocês tiverem para se comunicar. Tá? Independentemente de estar perto ou não, é legal você criar um relacionamento. E isso é possível também em ambientes online, tá? E por fim, que eu queria contar para vocês como uma dica aí, é você entender o que você está falando. Então, você precisa se desenvolver competências. Ao longo do seu estágio, é importante você e acumulando não só as experiências, mas desenvolvendo competências que são importantes para o trabalho. Então, a comunicação, o trabalho em equipe, a gestão de projetos, por exemplo, se fizer sentido para a sua área, resolução de conflitos ou de problemas, criatividade, que mais? Tem um monte de liderança. Você não necessariamente precisa ter um cargo de líder
para desenvolver liderança, você pode encabeçar um projeto, você pode conduzir uma redação, uma reunião. Tudo isso ajuda você a desenvolver essas competências. Então é importante você aproveitar esse momento de estágio para ir se desenvolvendo nessas outras competências que talvez você não tenha tão bem desenvolvido. E assim você vai ganhando corpo, ganhando mais experiência e robustez para virar um profissional relevante para aquela empresa e brilhar os olhos do seu gestor para ele te efetivar no final. E outra coisa que é muito importante, que é como eu queria fechar aqui nas nossas dicas, é o feedback. Peça feedback. De tempos em tempos, não é para pedir feedback todo dia para o seu gestor, até porque ele não tem tempo de ficar te dando feedback todos os dias e porque ele precisa de um tempo para ver a sua evolução, para aí sim ele te dá um posicionamento de como que você tá, em termos de desempenho, de desenvolvimento e tudo mais. Mas peça feedback a cada 3 meses, a cada 6 meses. Veja se a empresa tem um processo de avaliação de desempenho e comportamento. Se tiver, use bem esses momentos de avaliação para entender como que você está se comportando e se desempenhando dentro da empresa, o que você pode fazer para melhorar. É sempre legal você ter essa consciência e mostrar para o seu gestor que você está ali disposto a receber feedbacks construtivos para se desenvolver. Isso é fundamental para o gestor ver que você está ali disponível e que você realmente está buscando melhorar como profissional. Você está começando, então tudo que vier de comentários, seja eles positivos ou até construtivos, de coisas que você tem que desenvolver, é importante para você ver qual o caminho que você vai ter que ir tomando, o que você vai ter que abraçar agora, que ponto que você tem que melhorar, e aí você vai se formando como um profissional, tá? Gente, para quem está estagiando, eu acho que essas são as dicas mais bacanas para aumentar as chances de efetivação. Obviamente, não é uma receita de bolo. Se você fizer tudo isso, não é 100% garantido que você vá ser efetivado, porque tem outras variáveis também que implicam. Mas se você seguir essas dicas, vocês aumentam e muito as chances de vocês. Se vocês não fizerem, certamente a efetivação não vem. Então, façam, porque isso vai gerar, se não gerar uma efetivação, vai gerar muita experiência e muito crescimento profissional para uma próxima experiência profissional de vocês, seja em outra empresa ou seja nessa empresa mesmo, tá? Obrigada, gente, pela participação de quem estava aqui. Eu vou salvar essa live porque acho que são dicas bem bacanas. Depois vocês compartilham aí com colegas, amigos, conhecidos que estão estagiando, que estão na expectativa de serem efetivados, tá bom? E um super dia para todo mundo. Até a próxima, gente!